Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá! Estamos iniciando mais um programa Diálogos da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Este programa ocorre todas as sexta-feira, às 20 horas, com um novo conteúdo que fica gravado no YouTube. Quem ainda não se está inscrito no YouTube, neste canal, por favor, inscreva-se, dê o seu like, clique no sininho para receber as informações, compartilhe com seus amigos e familiares e também façam comentários. Muito obrigado. Hoje o tema é como lidar com frustrações. Olha só, né? Eu sou o preletor Nelson Koichi Watanabe e é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de apresentar os preletores que vão interagir com a gente aqui hoje no diálogo. Preletora em grau Master, Antônia dos Santos Alves. Muito obrigado, Antoninha, pela sua presença aqui. Muito obrigado, professor. E o preletor em grau Sênior, Raimundo Alves de Almeida. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vamos, então, partir para as perguntas. A primeira pergunta eu gostaria de direcionar para a preletora Toninha. Muito obrigado, Então, Toninha. obrigado. Vamos lá, então. Sim. Por que existe em todas as pessoas o desejo de progredir? Por que todos querem progredir? Bom, também meu cumprimento a todos, né, que nos assistem. E a sua pergunta, professor, realmente ela é maravilhosa, porque esse desejo de progredir já é inerente ao ser humano, né? Nós já nascemos com esse desejo. E nem sou eu que estou dizendo, não. É o professor Yoshihiko Asaka, em seu livro, aqui a página 43, A Potencialidade Latente do Ser Humano, né? Ele diz o seguinte, que o desejo de progredir é inerente ao ser humano. É porque a vida de Deus está dentro de nós. E isso a gente tem que permanecer realmente cada vez mais querendo progredir para aproveitar essa reencarnação neste momento e adquirir, né? E fazer também com motivos de aquisição de muitos méritos que serão sempre acreditados às nossas encarnações anteriores. Então, o professor Yoshihiko Asaka, ele explica muito bem aqui, na página 43, na página 44 do seu livro, porque ele diz o seguinte, que se as pessoas são movidas por essa necessidade, por esse impulso de querer progredir, é porque esse valor pessoal com seu progresso e aprimoramento nesta vida jamais será anulado. Então, vejam como que Deus é maravilhoso e misericordioso, né? A gente vai agregando às nossas reencarnações anteriores, né? Toda essa parte positiva, todo esse mérito que a gente adquire e por estar aqui agora, né? Encarnado. Então, essa questão desse desejo de progredir
muitas vezes as pessoas, né, questionam no sentido assim, será que eu não estou querendo demais? Será que eu não estou fazer assim, algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Não, pelo contrário, está sim. Só que a gente também tem como, né, de uma certa forma, aprimorar também até a nossa forma de pensar e não esquecer de que quanto mais vamos progredindo, mais o compromisso de fazer o próximo feliz, né? Mais o compromisso com Deus de fazer um mundo melhor. Então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Raimundo, quer complementar algo aí nessa? Por que progredir? Por que todos têm esse desejo? Muito obrigado. Na realidade, como bem disse a preletora Antônia, nós somos filhos de Deus e é latente do ser humano esse desejo de progredir. No momento que nascemos nesse mundo, já estamos evoluindo. E conforme vamos aprimorando os nossos caminhos, nós vamos tendo novos conhecimentos e vamos aprimorar e crescer. Então, o professor Yoshihiko Iwasaka, traduzindo as palavras do mestre para uma linguagem mais simples para que a gente possa entender, ele diz claramente, né, é algo inerente. E nós, então, estamos cada vez mais aprimorando, adquirindo conhecimentos e fazendo com que a nossa vida, a vida de Deus, possa estar em conformidade com a vontade dele, né? Então, a evolução faz com que a gente possa estar amealhando os novos conhecimentos. E vai para as gerações futuras, e vai para as nossas... através dos nossos conhecimentos, a gente vai aprimorando cada vez mais. Então, é algo inerente ao homem. Muito obrigado, professor Raimundo. Bom, a Seichonoye, ela nos ensina que o verdadeiro êxito não está na obtenção de riquezas, nem da prosperidade dos negócios. Como explicar isso aos que chegam buscando a riqueza e a prosperidade e até já tiveram situações de fracasso e se sentem frustrados com essas experiências mal-sucedidas? Então, normalmente, a porta de entrada, quando se fala assim, venha para o ciclo da prosperidade, então o pessoal pensa que prosperidade é só dinheiro, né? Então, eu gostaria que comentasse sobre isso. Por favor, Toninha. Bom, realmente, a começar do nome, né, da prosperidade, né, que vem do latim prosperare, né, que quer dizer, né, tudo a favor, realmente a gente tem que esclarecer um pouco nesse sentido, professor. É como o professor Yoshihiko Asaka coloca também aqui no seu livro, ele diz o seguinte, as pessoas, muitas vezes, elas já querem mesmo adentrar ao ciclo de estudo da prosperidade, já sonhando, né, com aquele mundo melhor nesse sentido simplesmente material. E não é por aí. A gente sabe, como o professor Masaharu Taniguchi fala no livro Reconstruindo a Vida Humana, ele afirma o mais duradouro de todos os tesouros, né, que a gente possa adquirir é a nossa virtude, é a nossa dignidade como filho de Deus. E no mais, tudo nos será acrescentado. A gente precisa, sim, admitir que Deus já colocou tudo dentro de nós. E se alguém não prospera, muitas vezes é porque não sabe lidar com essa espera também, né, de acontecer em sua vida. Por quê? No momento que nós estamos aqui nesta vida, né, no nosso planeta Terra, nós estamos também tendo oportunidade de aprimorarmos mais o nosso espírito e muitas coisas que às vezes a gente quis em encarnações anteriores, agora é oportunidade, com certeza, nessa encarnação. Porém, é preciso a gente entender que esse tudo a favor, como diz a palavra prosperarem, da forma também de dar prioridade ao nosso lado espiritual. É a oportunidade de, espiritualmente, a gente querer crescer cada vez mais, porque a prosperidade material sempre virá por acréscimo, né? Então a gente não pode inverter as ordens, né, das coisas. A gente tem que agir conforme a vontade de Deus. E a questão da humildade, a questão do discernimento, a questão da caridade em fazer o outro feliz, isso também é inerente a nós e Deus conta com essa nossa responsabilidade por um mundo melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Diretor Raimundo, por que será que algumas pessoas que entram em contato pela primeira vez com o pensamento iluminador, eles fracassam?
Por que será? Bom, uma pergunta bem clara é por causa das expectativas que criam. E aí acabam querendo algo imediato, sabe? Quer resolver tudo na hora. Então, pensa que já entrou na Seichonoye, conheceu a verdade, é homem, filho de Deus, e que está tudo resolvido. E esquece de um principal. Tem o tempo certo para todas as coisas. E às vezes a gente ainda está colhendo algumas coisas que plantamos lá no passado. E chega até termos algum sucesso imediato por causa da própria fé que cria aquela sensação de que está tudo em paz e aí começa a resolver. E de repente começa a ter problemas. E aí fala assim, então vou tentar outra coisa, aí vai procurar outro lugar, vai para um lugar, vai para outro, e de repente ela esquece do principal, que é ter a mente tranquila. Porque as expectativas que se criam, que ainda a pergunta é bem clara, ela fala assim, né? Por que as pessoas encaram, né, essa situação, né? Por que acontece isso, né? É porque exatamente a pessoa cria aquela expectativa e acaba não atingindo de imediato, e ela quer o resultado para ontem, quer agora, né? Então, não é assim, tudo vem de acordo com a vontade de Deus. Para alguns pode acontecer o despertar imediato, mas nem sempre o despertar é na hora. E aí a pessoa acaba desistindo e acaba procurando outros caminhos, e isso faz com que ela se sinta assim, vamos dizer, sem a serenidade necessária para atingir aqueles objetivos que pretendem. Então, acabam perdendo o rumo, e esse rumo é o caminho para a verdade, né? Tá. É a ansiedade da pessoa, né, que entra e já quer que tudo aconteça, né? E tudo depende do estado de espírito que está, né? Sim. Bom, vamos lá então, Toninha. Pois não. A causa do fracasso e das frustrações das pessoas se encontra no fato de não terem mantido a paz e a serenidade mental. O que seria essa serenidade mental? Bom, professor, vou até responder com as palavras aqui do mestre, porque realmente ele já falou tudo. Ele diz o seguinte: elas fracassam porque têm pressa em obter resultados, né? Como o preletor Raimundo colocou muito bem, e quando não conseguem essa resposta imediata, elas ficam, né, perdem a paciência e desviam a mente para outras direções, tá? Ok. Porém, existe aqui uma conclusão do mestre muito interessante, que ele diz o seguinte: certamente a pessoa não raciocina se ela não fez aquilo que deveria ser feito, né? O que deveria ser feito na realidade é ela confiar em Deus e manter a mente tranquila. Essa serenidade mental é que é realmente essa causa do fracasso das pessoas, né? Então, ela precisa manter a fé, ela precisa manter a paz e ela precisa perceber que Deus, antes de nos dar a prosperidade material, ele está realmente mais, não é que Deus se preocupe, né? Ele está realmente mais se pautando, vamos dizer assim, na nossa riqueza espiritual. Então, quanto mais nós nos dedicarmos espiritualmente e procurarmos essa paz serena, nós vamos entender que a gente não tem como conectar com Deus com a mente agitada e uma mente, né, também insatisfeita. Então, a gente tem que superar essa nossa questão material, no sentido de que, se aconteça o que acontecer, Deus nos deixa faltar nada. Então, as graças que nós temos de todos os dias, né? Temos onde dormir, o que beber, o que comer, etc. e tal, esses nossos princípios aí básicos já são motivos de agradecer. Então, é por isso que o professor Taniguchi fala: muito obrigado, o tempo todo. Aconteça o bem ou não aconteça, não existe esse mal. Mas se a gente, aquilo que é a nossa pressa de obter a riqueza material, a gente acha que está demorando, né, e tal, não, para de lamentar-se, mas sim de agradecer. Vamos agradecer. Essa é a palavrinha mágica que faz tudo acontecer, tá? Muito obrigado. Gratidão, né? Muito obrigado. Posso? Mas, preletor Raimundo, se você apenas serenar a mente, será que essa causa de fracasso, frustração, vai sanar? Bom, dentro da Seichonoye nós temos uma prática que é de suma importância, que é a meditação Shinsokan, ver, sentir e contemplar Deus. Então, quando nós serenamos a mente através da meditação Shinsokan,
nós entramos no caminho de Deus, nós entramos na vibração de Deus. Então, o fato de serenarmos a mente, tranquilidade mental, faz com que a gente atinja os nossos objetivos, mas também não adianta só orar. Nós, através da meditação Shinsokan, nós recebemos as dicas necessárias para o que a gente pode fazer. Então, é orai e vigiai. Então, tem que estar atento ao nosso dia a dia e para atender aquelas expectativas nossas de que tudo está de acordo com a vontade de Deus. A meditação Shinsokan, ela faz com que a gente entre no mundo da imagem verdadeira e possa perceber, através das nossas vibrações mentais, que aqui é tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, nós sentimos, vemos Deus a qualquer momento. Então, a meditação Shinsokan faz com que exatamente isso, a gente tenha a serenidade necessária para observar as coisas que estão acontecendo e tirar o melhor proveito das coisas. Seja ela um fracasso ou um sucesso, tudo é manifestação da vontade de Deus. E assim a gente consegue entender melhor o que está acontecendo conosco. Ok, preletor. Mas, mesmo então, preletor, mesmo que aparentemente aconteçam coisas maléficas, né, na nossa vida, isso não são maus. Isso a Seichono explica que as coisas maléficas não são maus. E como o senhor, como preletor, explicaria que as coisas maléficas, as coisas maus que acontecem para nós não são maus? Como a gente poderia explicar isso? Bom, simples, né? A Seichonoye, como uma filosofia de vida, ela faz com que nós consigamos interpretar todos os nossos acontecimentos, tudo que está acontecendo com a gente. No momento que nós colhemos alguma coisa, ou seja, o mal, ele está enraizado e ele tem que ser colhido. As plantações que são feitas, elas têm que ser colhidas. Nós não sabemos o que fomos nas outras vidas, e até mesmo nessa vida, às vezes a gente plantou alguma situação em que causou algum mal, e aquilo lá, na hora, no momento e no lugar adequado, ela germina. E com essa germinação, esse mal acontece, e se nós vermos ele como mal, nós estaremos plantando novamente. Então, quando coleta-se uma plantação ruim, a gente agradece, porque é o momento de que nós estamos aprimorando e purificando a nossa mente através das colheitas necessárias. Então, mal não existe. O que existe é apenas a colheita daquilo que foi feito. Então, ele é um experimento, é uma coisa boa que aconteceu, embora de uma forma má, para que a gente possa aprender com os acontecimentos e exatamente eliminar esses mal que estão dentro de nós. Então, o subconsciente que está lá progredindo, evoluindo, ele ejeta, às vezes, algumas coisas que estão lá de ruim, e a gente colhe aquilo, e se realmente não agradecermos, a gente vai estar plantando mais coisas negativas. E assim a gente só está... O mal não existe, só existe o bem. O mal é a ausência de bem. Então, quando acontecer alguma coisa aparentemente ruim, que a gente fala que é nas aparências, aparentemente ruim, a gente começa a colher as coisas boas. Muito obrigado. Toninha, Sim. Se a gente fala que existem coisas más, na vida da gente, nem todas as coisas são boas. Tem hora que vem coisas más. Mas o mal, ela não vem para o mal. Ela vem para um aprendizado para a gente não cometer mais isso, coisas assim. Então, como que a senhora explicaria isso para a gente, por favor? Olha, professor, pegando aí um gancho, né, do Raimundo, né, que ele falou muito bem sobre o assunto, eu diria que se o mal, mesmo assim, ele é julgado, né, como uma coisa ruim, ele manifesta na nossa vida, a gente tem como cortar esse pensamento, porque se manifesta é para acabar. Então, o mundo fenomênico é o mundo das manifestações. E quando manifesta, é motivo de agradecer. Puxa, eu estou pedindo a Deus tanta coisa boa, estou querendo realmente, né, fazer com que minha vida melhore, adquirir posse, etc e tal. Isso está demorando tanto, já estou na Sotinway, estou fazendo oração, isso. E a pessoa muitas vezes fica se degladiando intimamente e se frustrando também, né, como é o nosso assunto. Mas ela precisa perceber que tudo tem um tempo, tem uma hora, e que tudo que nós fizemos são considerados também
já feitos em outras vidas, e eles precisam manifestar para realmente acabar, porque nós temos um pensamento, uma mente que realmente vai dar forma a tudo, e o cérebro não tem opção, né? Ele vai ter que manifestar de alguma forma desse mundo fenomênico. Então, a gente entendendo dessa forma, a gente começa a aprender a agradecer com um profundo sentimento de gratidão. Por quê? Porque manifesta realmente é para acabar. Oh Deus, que maravilha, isso manifestou, devia estar nas reencarnações passadas, eu não vou questionar, só vou agradecer, porque se Deus permitiu que manifestasse, automaticamente o meu espírito está preparado para passar por essa, vamos dizer assim, até então se está considerando como mal, por essa aprovação, que realmente não existe aprovação, existe oportunidade em se aprimorar cada vez mais. Então, são esses conceitos, são essas formas de que as pessoas não podem duvidar da bondade de Deus e também Deus não castiga ninguém de jeito nenhum. Então, a gente tem que tirar sempre essas coisas que muitas vezes na infância, né, a gente tem junto conosco e aquele medo, dependendo da religião, né, Deus pode castigar, até a questão da ira de Deus, que às vezes está bíblico, mas lá no Primeiro Testamento, e a gente traz isso, Jesus já veio, já falou tudo no Segundo Testamento, e muitas vezes a gente está testemunhando coisas que já vieram lá de trás. Então, é tudo uma questão também cultural e espiritual que a gente precisa, né, fazer com que entre isso muito forte em nós, nos nossos hábitos, na nossa reeducação no dia a dia. E quando a gente realmente começa a passar só a agradecer, aí realmente as coisas vão caminhar e vão manifestar daquela forma como nós queremos e sonhamos, né? Muito obrigado. Então, quer dizer que mesmo que aconteça mal para a gente deve agradecer. É Com isso? certeza. Estamos no lucro. Já manifestou, vai acabar. Já acabou, com certeza. Posso Com certeza. só Pode, Ideia. vamos lá. aqui Ideia. no livro Reconstruindo a Vida Humana, na página 179, o mestre Masaharu Taniguchi diz bem claro aqui, ó, em todas as experiências que nos advêm como providência divina, encontra-se um objetivo infinitamente sábio. Se por acaso formos lançados rumo a um destino tumultuado, nossa alma se levantará destemidamente para dominar esse destino. Se esse destino nos preencher de temor, refletiremos e saberemos que esse temor se origina de falta de fé em Deus, e sentiremos necessidade cada vez maior de permanecermos unidos a eles. E se esse destino for algo desagradável que nos deprime, teremos a oportunidade de refletir sobre o fato de que ainda não despertamos para a imagem verdadeira de alegria infinita. Dessa forma, conseguiremos tirar alguma lição de todas as experiências da vida. Enfim, tudo o que acontece é manifestação de Deus para despertar o nosso ser interior. É tudo para que a gente possa manifestar o Deus verdadeiro. O mundo está totalmente sob o domínio da providência divina e, portanto, nenhuma experiência desnecessária se aproximará de nós. Enfim, tudo é a vontade de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, todos nós devemos passar por uma aprendizagem, né? Até alcançarmos o grau máximo de evolução da nossa alma, né? Sim. Muito obrigado. Isso aí que o preletor leu agora está na página 179 do livro Reconstruindo a Vida Humana. Maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso. Vamos para mais uma perguntinha, né? Olha só. Muitas pessoas dificultam a vida em vez de reconhecer que as experiências que enfrentam são positivas e imprescindíveis para o crescimento da alma e os encaram como algo maléfico e tentam fugir delas, né? Tem coisas que acontecem, coisa ruim na vida da gente, a gente, em vez de enfrentar, superar esse obstáculo, a gente pega e desvia. Só que esse obstáculo vai estar lá novamente. Quando a gente for enfrentar de novo, se você ficar desviando, você não vai progredir nunca, não vai ter o crescimento, né? Então, como ver o positivo nas coisas ruins que acontecem na nossa vida e não se sentir frustrado com isso? Leitora? Pois não. Professor,
Como diz o mineiro, né? Tá ruim, mas tá bom. Mineiro diz isso assim, tá ruim, mas tá bom. E eu acho, assim, fantástico também a gente lembrar, principalmente, todas as nossas reuniões, nós lemos as normas fundamentais dos praticantes da Seite-Noe. E está lá, anular totalmente o ego. Então, essa questão do ego é inerente ao ser humano, não é? Também. E a gente precisa fazer aquilo que o professor Masaru Taniguchi fala, que a gente tem que colocar o nosso ego a trabalho de Deus, né? Eu acho muito lindo uma passagem, né, que ele tem no seu livro, da Verdade da Vida, volume 19, e a 19 e 20, né, ele fala sobre a vida dele, né? Então, tem uma passagem que ele foi convidado pelo pessoa lá, o doutrinador da Seita Moto, e o mestre, quando chegou, ele ficou assim, encantado de ver como que eles estavam falando sobre a lei da atração de semelhantes, e falaram da causa e efeito, ação e reação. O mestre ficou assim, muito encantado, porque o mestre, na sua simplicidade, né, na sua humildade, ele valorizava tudo e todos, né, em seus estudos. E aonde ele passava, as pessoas pediam também, professor Taniguchi, por favor, fale alguma coisa da Seite-Noe. Então, o mestre ficou assim, ele diz o seguinte, né, quando como dizer, né, o doutrinário lá da Seitomoto disse que quem não tem o ego forte não serve para servir a Deus, o mestre, ele pensou aqui, ele disse assim, olha, realmente a pessoa tem que ter um ego forte no sentido assim, de fazer o bem, tem que querer aparecer para Deus, tem que querer cumprir sua missão de filho de Deus. E isso assim foi um avanço que ele colocou em que essa questão sobre o ego, apesar dele deixar de ir manter as normas fundamentais praticantes da Seite-Noe, então ele explica, né, também que essa anulação do ego é o ego físico, o ego espiritual tem que existir, tem que querer ir além, tem que fazer esse mundo um mundo melhor, a gente tem que deixar marcas, né? Marcas nessa nossa existência. E assim também a gente purifica, né? Todas as nossas reencarnações anteriores, que muitas vezes a gente não levou tanto a sério, né? O lado espiritual. Então, o professor Taniguchi, ele ficou encantado com essa explicação, e ele também começou a explicar a lei de atração dos semelhantes, como também que havia uma causa, um efeito, uma ação, uma reação, porque isso tudo nos leva a valorizar o nosso lado espiritual. E com o lado espiritual, a gente precisa ter, sim, um ego muito forte de fazer muita coisa bonita para Deus. Muita coisa que Deus aspira, confia na gente, e a gente acata e a gente faz a coisa acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, diretora Aninha, muito obrigado. Mas, diretor Raimundo, o que você aconselha para a pessoa não se sentir frustrado com o acontecimento que teve, o mal que teve? Como que você aconselharia essa pessoa? Bom, primeiro, né, vamos à definição aí de frustração, né? Então, sentimento de alguma coisa que não ocorreu, expectativa, criou expectativa, né? Então, ato ou efeito de não ter um desejo satisfeito. A pessoa se sente aí frustrada, ela procurou um objetivo, lutou, batalhou e de repente sente-se que tudo foi em vão e não conseguiu nada. Então, essa expectativa criada fez com que ela sentisse frustrada. Aqui, no livro do professor Yoshihiko Iwasaka, né, Dicas para captar as mensagens de Deus, né, na página 71, tem uma parte que o mestre fala aqui, né? O professor Yoshihiko deixa aqui. Deus não criou o ser humano semelhante a um fantoche. Ele fala assim, Deus fez com que o homem, como filho de Deus que é, possa escolher tudo o que deseja, jamais lhe impondo, isso é bom. Portanto, ele fez com que pudéssemos escolher livremente os nossos pensamentos e nossas palavras, de modo que, assim, plantemos sementes de nossas escolhas e tenhamos um destino exatamente de acordo com o nosso pensamento e as nossas palavras. A Seite-Noe, ela está baseada num tripé. A verdade vertical, onde tudo vem de Deus, e a verdade horizontal, onde tudo é manifestação da mente, e que todas as religiões emanam de um Deus único. Então, quando nós visualizamos alguma coisa, nós estamos visualizando
a vontade de Deus. E às vezes a gente cria uma expectativa na nossa vontade. E essa expectativa da nossa vontade é que aquilo tenha que ocorrer da forma com que desejamos. E nem sempre ocorre dessa forma. E aí a pessoa desiste, como foi falado no início, ela começa a procurar todos os outros meios para atingir o seu objetivo, e não o objetivo de Deus. Então, naquele momento, ele começa realmente a criar sentimentos que fazem com que as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui na página 179 do livro Reconstruindo a Vida Humana, o mestre fala aqui, né? Em todas as experiências que nos advêm como providência divina, encontra-se um objetivo infinitamente sábio. Se por acaso formos lançados a um rumo de destino tumultuado, é aquilo que eu já falei, é uma vontade de que a gente possa aprender com tudo isso. Então, uma frustração, às vezes, nos leva a levar um conhecimento maior, faz com que a gente possa refletir e, daquela reflexão, tirar proveito de tudo isso. Como está escrito na revelação divina da grande harmonia, se fores atingido por algo ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. E aí a gente vai ver que realmente todas as coisas que ocorrem conosco é para que a gente possa manifestar o Deus verdadeiro, o verdadeiro Filho de Deus. Com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Se você está passando por alguma situação difícil, né? E você quiser uma orientação pessoal do preletor da Seichonoye, mande um e-mail para orientacão@sni.org.br, orientacão@sni.org.br, e aí o pessoal de lá vai te responder este e-mail. Então, não fique com a dificuldade, supere tudo isso. Não existe situação difícil, né? Você é filho de Deus perfeito, portanto, dotado de capacidade infinita, né? Muito obrigado. Existem pessoas, né, que conhecem o poder do pensamento positivo e sabem que é capaz de comandar a vida com a sua mente. Inclusive, tem um livro nosso, né? Comande sua vida com o poder da mente, né? Esse livro está fantástico também, né? Outro dia, em Belo Horizonte, um preletor mencionou lá que ouviu de uma adepta nossa que está fazendo faculdade de medicina. Então, num dos congressos de medicina, o palestrante falou: vocês querem ser um médico bem-sucedidos, tudo, então leiam este livro. E mostrou o livro, né? Comande sua vida com o poder da mente. Então, essas pessoas que conhecem o pensamento positivo, né? Tudo vai dar certo, né? Então, a sua mente vai direcionar tudo para você. Então, você sente vontade. Agora, tem pessoas que sentem vontade de utilizar egoisticamente essas leis mentais, que sabem que funciona, mas se ele utilizar egoisticamente para acumular bens materiais para si, ele pensa só nele, né? Então, eu vou usar o poder da mente para fazer coisa para mim. Não importa se isso vai prejudicar os outros ou não. O importante é eu conseguir, né? Então, essas pessoas poderão realmente ganhar todo o mundo, porém, eles perderão a alma, né? De que adiantará, então, possuir tantos bens materiais e perder a alma? O que quer dizer perder a alma? O que é você ter tudo e perder a alma? Toninha, por favor. Pois não, professor. É o que a gente tem comentado aqui, professor, essa questão da pessoa se voltar totalmente para o materialismo, porque realmente a lei de causa e efeito, né, ela atua aí, né, também no lado material, e o pensamento, né, é que realmente precisa também aprimorar, porque é uma faculdade do nosso espírito, e ele passa, o mestre fala isso no volume 20 da Verdade da Vida, né, que à noite, quando nós dormimos, tudo que nós pensamos, tudo que durante o dia, né, em vidas passadas também, o mestre, é como se o nosso espírito fizesse um pacote e passasse para a mente, né? Fala, agora você vai realizar, né? Vai realizar. E essa realização, ela potencializa, né?
e passa para o cérebro para manifestar. Então, ele fala dessa forma, né, explicando que a gente é como administrador da nossa vida, né, a mente seria como uma fábrica, né, ele compara assim, e o cérebro seria os operários da fábrica. Então, se a gente coloca nessa situação, nessa fábrica, isso, coisas materiais, chegará um ponto, né, que a gente realmente vai ter que parar para pensar. E se tiver esse tempo, melhor ainda, porque muitas vezes as pessoas vão para o mundo espiritual e não têm essa reflexão e esse tempo para parar e pensar, e afinal de contas, o que eu vou levar, né? Afinal de contas, caixão não tem gaveta, né? Ninguém vai levar nada, só vai levar coisas espirituais, né? As boas ações. Então, é nesse sentido que Jesus Cristo fala, né? O que adianta, né? Pessoa perder a sua alma. E o professor Taniguchi, ele vem reforçando isso tudo, né, que Jesus Cristo fala, né, no livro do Evangelho segundo João, e ele fala sobre isso, né, com muita categoria nesse sentido de que é de uma profundidade muito grande essa fala de Jesus Cristo. E a gente realmente, a gente cuidando da nossa alma, simplesmente nós teremos o mundo, né, aos nossos pés. Mas não são desejos realmente egoísticos e nem materiais. Jesus Cristo se refere sempre aos desejos espirituais, né? Porque a gente ainda conhece muito pouco desse nosso lado espiritual. E é onde o professor Masaharu Taniguchi fala como que a gente tem que avançar, né? Aí ter esse ego forte com relação ao lado espiritual, de querer ser uma pessoa melhor, de querer realmente ter essa dignidade de filho de Deus, né? E não se frustrar, né? Pelas coisas, né? Que muitas vezes materiais a gente se permite, jamais aquilo tudo ali fez parte do nosso aprimoramento, né? Espiritual. E continuar a nossa vida dessa forma, em realmente conquistar essas virtudes, conquistar, né? Uma passagem nessa encarnação para o lado espiritual, com créditos, né? Muitos créditos, principalmente por ter passado pela Seitinoye, olha a nossa responsabilidade, né? Então, tivemos, assim, tranquilamente, né, uma passagem, né, por um ensinamento grandioso, e a gente tem tudo para realmente proceder como filho de Deus. Muito obrigada. Muito obrigado, né? Algum complemento aí, professor Raimundo? Vamos lá? Apenas, né, só complementando um pouco as palavras da preletora Antônia, né, a vida é eterna. Então, a gente não vive só esta vida. Então, no momento em que nós estamos aqui plantando o bem, nós vamos colher bem. As necessidades nossas, às vezes, superam as necessidades dos outros quando a pessoa só pensa em si. E, na realidade, ela vai criar muitos karmas negativos, porque ele está falando, né, só tá pensando em acumular, 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 e está deixando de viver, né? No momento em que a pessoa esquece da vida, que ela é eterna, ou seja, vai levar tudo através das coisas boas que deixou aqui na face da Terra, né? Então, a vontade de utilizar as coisas para si e não para os outros, né? Na página 179 do livro Comande Reconstruindo a Vida Humana, o professor Masaharu Taniguchi deixa bem claro, as pessoas são tomadas frequentemente por tentações de ordem material, principalmente quando alguém conhece o poder do pensamento positivo e sabe que é capaz de comandar a vida com a mente. Sente vontade de utilizar egoisticamente as leis mentais para acumular bens materiais. Logicamente, devemos afastar esse tipo de tentação, pois que adianta um homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma, né? Aí ele fala bem claro, né? Por favor, orientai vossa sabedoria para que não caia em tentação. Mesmo Jesus Cristo orou na oração do Pai Nosso. Não os deixeis cair em tentação. É preciso que tornem verdadeiros vencedores. Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então, não adianta a gente ficar procurando só a parte material, porque isso é matéria, né? A leitora Antônia deixou bem claro, a gente não vai levar nada, nós só vamos levar as nossas coisas boas que deixamos. Então, através o auxílio mútuo, a cooperação, enfim, todas as coisas que produzem coisas boas.
não só para si. E aí a pessoa, quando começa a acumular, ela fala assim, eu não tenho mais tempo para nada, eu não tenho mais tempo para Deus, eu não consigo fazer mais nada, e aí acaba se perdendo nos bens materiais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sempre falo da história em quadrinhos do tio Patinhas, né? Ele fica tão acumulando, que uma moeda para ele é muita coisa, né? Então, no fim de semana que ele dá folga para os guardas, vigias dele, quem fica cuidando de lá no fim de semana é ele. Né? Então, muito egoísta, não quer fazer nada, né? Enquanto que o sobrinho dele, que não tem nada, diverte mais, vive mais, né? Com certeza. Então, vamos ter as coisas materiais também, mas vamos também, né? Não vamos perder a alma nossa, né? E muito importante isso para a nossa vida, né? Muito obrigado. Então, a pergunta que eu faço agora, o que seria aprender com o fracasso e as frustrações? Será que a gente consegue aprender alguma coisa com fracasso e frustrações, Toninha? Com certeza, professor, não vamos repetir nunca. Não vamos, não. O mestre fala aqui no página 179, o significado das experiências da vida. Ele diz assim, todas as experiências que nos advêm com providência divina encontram-se um objetivo infinitamente sábio. Se por acaso formos lançados rumo a um destino tumultuado, nossa alma se levantará destemidamente para dominar esse destino. Se esse destino nos preencher de temor, refletiremos, saberemos que esse temor se origina da falta de fé e sentiremos necessidade cada vez maior de permanecermos unidos a ele. Então, é como a gente já falou anteriormente, né? Tudo que a gente faz de bem, tudo é somado, né? E tudo já está fazendo parte, né? Com certeza, o nosso portfólio lá com Deus, né? Então, a gente sabe que essas experiências de vida, né? É que a gente leva para o mundo espiritual, principalmente se a gente teve esse procedimento, esse comportamento enquanto filho de Deus e amou o próximo, né? Ajudou o próximo, etc. e tal. Tudo aquilo que a gente aprende na Seita Noé. Porque a gente chega a esse lado espiritual, assim, começa a se sentir tão feliz que a gente já não considera mais nada como frustração. Pelo contrário, aquela frustração que muitas vezes nos deixaria, assim, muito desiludido da vida, né? Muito desencantado mesmo, pelo contrário, né? Ela se torna um motivo para que a gente aplique a resiliência, né? Então, o professor Taniguchi fala muito dessa forma, né? E, como diz o mineiro, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? A gente tem isso, né, dentro da gente. E toda a condição para que a gente realmente seja uma pessoa melhor e conte as nossas experiências, e muito que foi sofrimento, muitas vezes a gente tem até algum motivo de riso, né? Uma experiência que foi assim, que deixou, às vezes, na época, uma marca tão triste e tal, hoje, não, aquilo lá, eu já até acho graça daquilo que eu passei e tal. Então, gente, esses atributos da meditação Shinsokan, né? A gente não pode deixar de admitir a alegria na nossa vida e a gente, então, se prepara cada vez mais mediante as experiências, mediante as experiências até das frustrações anteriores e, com certeza, o nosso espírito não vai estar conectado totalmente com Deus, a nossa mente não vai mais realizar, nem o cérebro mais vai manifestar. Acabou tudo. Né? Com certeza. É dar a volta por cima. Muito obrigado. Com certeza. Tudo é aprendizado, né, preletor Raimundo? Tudo. Sim, tudo é aprendizado. Vou usar as palavras do professor Yoshihiko Yasaka no seu livro Potencialidade Latente do Ser Humano, na página 113. Há quem reclame dizendo que Deus é muito injusto, mas isso não é verdade. Deus criou o mundo da imagem verdadeira, absolutamente perfeito e imparcial, e deu total liberdade a todos para usufruir todas as dádivas. Entretanto, há pessoas que no passado não tiveram o devido desempenho para acumular karmas positivos ou virtudes. O resultado do cálculo está exatamente de acordo com a pessoa veio acumulando. Às vezes a pessoa acaba ignorando alguns atos praticados, esquecendo de praticar aquele nobre espírito de empatia, apesar de saber a importância desse sentimento,
fica frustrado com as coisas que acontecem. Então, por que acontece tudo isso, né? Por que as pessoas criam esse sentimento? É porque elas querem sempre evoluir. E nessa evolução, às vezes, elas perdem o passo, porque os bens materiais, eles cativam, eles atraem, e a pessoa acaba esquecendo, às vezes, não basta só a matéria. A matéria e o espírito têm que estar, são as duas rodas do mesmo eixo, elas têm que andarem junto. Então, não adianta sobrepor a matéria sobre o espírito. E quando acontece isso, as pessoas acabam esquecendo e não conseguem ver quanto que aprende com os resultados negativos. E ela só começa a criticar Deus, né? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu fiz? Joguei pedra na cruz. Aquelas coisas, e ficam cada vez sentindo-se incapaz. E, na realidade, acontece tudo isso para eliminar os karmas negativos plantados no passado. Dessa forma, a gente possa viver colhendo as coisas. O nosso objetivo maior é manifestar Deus. Então, só existe Deus e o que vem de Deus. Então, agradece, colabora com os outros, pratica o bem, né? Seichonoye é unida por laços de amor. Então, vamos transportar amor, vamos fazer com que a gente possa viver realmente de acordo com a vontade de Deus, né? E aqui, né, no livro ainda, sobre o Dicas para Captar as Mensagens de Deus, né? Fala assim, visualizar a imagem verdadeira comporta, na verdade, vários degraus de profundidade. Então, depende da pessoa. Então, às vezes, a pessoa ainda não está preparada para receber Deus e ela tem que passar por uma experiência para poder entender a importância de Deus. Então, não adianta eu ficar ali, e agora? O que vai fazer? O que eu vou fazer? Serenamente, volta para o mundo de Deus, faz meditação Shinsokan, leia a Sutra Sagrada, leia livros. Serenando a mente, a gente consegue alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Com certeza, não existe fracasso, nem frustrações, não existe nada. O que existe é somente Deus, e o que vem de Deus, quando a gente tira as coisas boas das coisas ruins que acontecem com a gente. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Será que existe, então, na Seichonoye, práticas para aliviar o coração daquelas pessoas que sentem a dor das frustrações? Como será isso? Será que existe uma maneira para isso, Tony? Com certeza, professor. E a pessoa, quando ela desperta, né, que ela está nesse lado materialista, muito aflorado, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa mesmo é a questão da oração de perdão a si mesma e a oração de perdão também, né, para outras pessoas, para que ela fique realmente em harmonia com todas, né? E aí sim a gente já está mais preparado para fazer a leitura da Sutra Sagrada aos nossos antepassados, praticar a meditação Shinsokan e ler toda essa literatura, né, sagrada da Seichonoye, continuar mantendo os atos de caridade com o próximo e praticando as normas fundamentais, né, dos praticantes da Seichonoye. Essa questão do perdão eu acho tão interessante, né, quando o mestre coloca dessa forma, na revelação de verdade e harmonia, né, que a gente tem que levar essa oferenda ao altar, né. Depois tem outro livro, que agora não estou lembrando o nome, ele fala sobre essa questão dessa oferenda, né, seu perdão. Então, a gente precisa se apresentar diante de Deus em oração, mas com esse coração aberto, com esse coração puro, né? De saber que eu e o outro somos um. Isso é importante demais, né? E as pessoas também que nós convivemos nessa vida, nesse momento, né? Dessa encarnação presente, não, essas pessoas não estão por acaso, né? E tem papéis, muitas vezes, né? Em que a gente precisa de alguns desafios e precisa nunca se sentir frustrado, pelo contrário, né? Fazer mais, com mais capricho, as práticas de Seichonoye, para que a gente possa entender, se livrar, né? Esses karmas de vidas anteriores, né? Karmas negativos, porque muitas vezes aquela pessoa é um instrumento de Deus, né? E aquilo muitas vezes volta à nossa vida, mas com esse coração assim, que a gente já está bem espiritualizado, né? Nesse sentido de entendimento, né? A gente ainda tem que aprimorar muito, com certeza,
a gente é capaz sim, de praticar tudo isso e é capaz, né, de conquistar essa vida espiritualista como base, né, da nossa vida material, né? Isso aí que é o importante. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Leitor Raimundo, vamos Bom, complementar aí. Bom, existem várias práticas para que a gente possa aí serenar a nossa mente, captar as ondas vibracionais de Deus, mas a mais importante é a meditação Shinsokan. Através da meditação Shinsokan, nós vamos entrar no mundo da imagem verdadeira, ver, sentir e contemplar Deus. Mas a gente não pode deixar também de falar sobre as práticas recitativas, né? Imagem verdadeira, harmonia e perfeição, a prática do diário do elogio, prática de gratidão, porque a Seitoné existem várias práticas que nos levam realmente a gente ter a tranquilidade para fazer as coisas que tem que ser feito. Leitura do Sutra Sagrada, então, nem se fala, para gratidão aos nossos antepassados, gratidão a nós mesmos, né? E faz com que a gente possa, sim, estar manifestando a nossa vida, a nossa verdadeira vida. Então, às vezes, no momento de desespero, fecha os olhos. Paraíso existe aqui agora, só existe Deus e o que vem de Deus, sabe? Não se deixe levar pelo tumulto que está ocorrendo. Isole-se desse tumulto através de estar ligado totalmente a Deus. A oitava norma dos praticantes da Seitoné diz claramente: iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Então, através dessas práticas recitativas, práticas contemplativas, as práticas, né, que é purificação da mente, então nem se fala, né, quando a pessoa está com tanta raiva, escreve tudo, joga tudo no lixo, faz a purificação, então ela vai ter essa tranquilidade mental para sair dessa dificuldade, para sair dessa frustração, que a frustração, como diz, é uma expectativa criada que não foi atingida. Então, se criou uma expectativa material, tem que voltar que nem tudo é matéria. Aqui, para nós, só existe Deus e o que vem de Deus. Então, de acordo com a nossa atitude mental, nós vamos conseguir tranquilidade mental para que a gente possa enfrentar as situações de cabeça erguida. Porque se nós só somos vencidos pelo fracasso. Agora, peço desculpas, né? No livro dos jovens está escrito lá, né? Vamos nos divertir com as dificuldades. Né? A dificuldade vem para que a gente possa aprender com ela e não que ela venha nos derrubar. Ela vem aqui para dar uma lição. Olha, aconteceu isso, não faça mais dessa forma. Vamos procurar outros caminhos. Tá? Enfim, existem várias práticas, mas eu acho que a mais importante é a meditação Shinsokan e, é claro, a leitura dos livros, porque assim você vai aprimorando cada vez mais o seu conhecimento sobre a verdade, homem e filho de Deus. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado. Uma prova de matemática, você, ao invés de acertar as 10 questões, erra uma, aquela uma que você errou, você não esquece nunca mais, você nunca mais vai errar. Mas as outras, né? Não erra mais, então, não. é incrível, né? A mente da gente. Bom, com certeza. Se vocês gostaram deste... Pode falar, Toninha? Ô, professor, as palavras aí do preletor Raimundo me lembraram uma passagem na vida do mestre. O mestre, em sua humildade, ele disse assim, eu sou como vocês, eu também tenho que cuidar da minha mente. A minha diferença é que assim que eu tenho pensamento negativo, eu paro tudo que eu estou fazendo, escrevo e rasgo e jogo no lixo. É lixo. Aí, eu lembrei agora enquanto ele estava falando, sabe? Então, nós temos, né, um grande orientador espiritual que está sempre conosco, né? Que é o mestre Masato Hariguchi, né? E Deus e todos os senhores, né? Os nossos superiores, né? Agora, o supervisor também tão querido, né? A gente aprende bastante. Eu agradeço muito, viu? O meu preletor Raimundo aí, que oportunidade grandiosa aí de estarmos juntos, né? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Estamos chegando quase ao final, né? Sim. Quem ainda não conhece, nós falamos aqui purificação da mente, né?
procure uma associação local próximo da tua casa ou participe nos seminários na academia, que temos essa prática também, né, da purificação da mente, muito bem explicado, né? Muito bem explicado. Depois a gente coloca tudo no panfleto, no folheto, e depois a gente incinera ela juntamente com a leitura da Sutra Sagrada Shihoren da Verdade. Então procurem, né? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, ajude-nos a levar o ensinamento para o maior número possível de pessoas, né? Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal se ainda não é inscrito, compartilhe o link no seu WhatsApp, na rede de contatos que você tem, seus amigos, seus familiares também, né? E também não deixe de fazer um comentário aqui, né? Expresse a sua gratidão e nos diga o que achou deste vídeo hoje. Muito obrigado. Pedimos para que cada orientador, né, que nos abrilhantaram bastante este vídeo, esta gravação, que façam a sua mensagem, a recomendação que você daria para aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Pode começar. Primeiras damas, né? Eu achei que a dama ficava por último, porque eu já acabei de falar. Oh, meu Deus. Olha, professor, é uma oportunidade maravilhosa, né? Fiquei muito feliz muito, acrescentou muito para mim, muito o estudo do professor Raimundo, achei assim, maravilhoso. Assim, o professor também conduziu muito bem, professor Coit, Nelson Coit, conduziu muito bem. Então, realmente, a gente fica muito feliz por esse momento, né? E o assunto também, a gente, é demais, né? É demais, e o que eu desejo do fundo do meu coração é que as pessoas, né, que estão passando por essa ilusão, né, de frustração, que assistem, né, essa gravação, e realmente fazem aquilo que a gente comentou, e essa questão também de agradecer, essa questão da aceitação, mas não desanime, não desanime. Você é filha de Deus e você vai deixar mesmo de ficar frustrada, vai deixar de se permitir sofrer e as coisas só vão melhorar, com certeza. Muito obrigado. Frequenta Aceite no E, quem está nos ouvindo, né? É o melhor caminho nesse sentido mesmo de evitar todo tipo de frustração. Tudo vem para bem, tudo acontece como experiências de vida e a gente conta com o amor de Deus em permitir que aconteçam essas manifestações para que a gente aprenda cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Toninha. Professor Raimundo. Muito obrigado. Eu queria, então, agradecer a oportunidade que eu tive de estar aqui junto com vocês. Eu sempre falo, né? Toda oportunidade é um momento para que a gente possa se aprimorar os nossos conhecimentos. Então, eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso ensinamento da Seicho no E e desejo que as pessoas que estão nos assistindo que possam buscar aí uma associação local, ou a sede central, leiam as revistas sagradas e conheçam o verdadeiro sentimento de ser filho de Deus, de fazer parte desse movimento como filho de Deus. Com certeza, a gente está aprimorando o nosso ser individual, o ser verdadeiro, o homem filho de Deus. Então, só tenho que agradecer aí a oportunidade de estar aqui junto com vocês e, com certeza, cada dia a gente está chegando mais perto do nosso aprimoramento espiritual. Com certeza, Deus está aqui junto conosco, se manifestando. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Raimundo, muito obrigado. Agradeço a participação dos meus queridos, né? Raimundo, professor Raimundo e professora Toninha, meu espelho. Muito na Toninha. Muito obrigado, muito professor. De responsabilidade, professor. Não. Contrário, professor. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos que aqui estão nos ouvindo, né? Tanto vai ouvir aqui na primeira edição, mas também ficará gravado também, né? E poderá participar aí ouvindo. Fora esse diálogo de hoje, existem vários diálogos já gravados no YouTube, tá?
Então, você vai no YouTube e clica lá, põe lá pesquisar diálogos Seichonoye, né? Aí vai aparecer tudo assim, tá? Então, sim, nós encerramos mais um episódio do programa Diálogo. Muito obrigado, feliz dias. E lembre-se sempre, você nasceu vencedor, você nasceu para vencer. Você é filho de Deus perfeito, capacidade infinita. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, eu sou a preletora Silvana Cassimiro de Souza da Seichonoye e quero convidar você para participar do Seminário do Perdão nos dias 12 e 13 de outubro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Quem não perdoa ao próximo, não perdoa o seu próprio coração. Conceder o perdão é um caminho maravilhoso para construir uma nova vida, uma vida afetiva, profissional e pessoal cheia de sucesso. Informações no portal da Seichonoye do Brasil, www.sni.org.br/seminários, e nós também estaremos à sua disposição através do WhatsApp 11 5014 2217. Espero você na Academia de Ibiúna nos dias 12 e 13 de outubro de 2024. Venha participar deste seminário que será transformador. Junte-se a nós e dê esse passo importante em direção a uma vida mais plena e feliz. Muito obrigada.